Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista. Esta semana o nosso convidado é secretário municipal de saúde e presidente do DEM aqui no estado de Alagoas, José Tomás Nonô. Aqui eu deixei como indagação. Ele afirmou que Jair Bolsonaro é um presidente da República que age como deputado. E eu deixei como pergunta exatamente, isso não tem consequências? Tem consequências. Aliás, o país está acostumado às consequências. Os governos populistas de Lula e Dilma tiveram como consequência a falência do Estado brasileiro. A quebradeira ampla, geral e restrita. O maior processo de uma roubalheira já visto nesse país. A falência da Petrobras, a falência de todas as instituições. Toda postura presidencial num sistema presidencialista de governo tem consequências. A do Bolsonaro, até agora, eu acho consequências mínimas. Na realidade, o que tem havido é uma polêmica eterna, porque o Bolsonaro, de novo, como deputado presidente, responde às coisas com a candidez, a graça e a leveza que estava acostumado quando era parlamentar. Leveza? É leveza. Por exemplo, ele não gosta da Rede Globo. Isso é notório. Quando a entrevista o repórter coloca... Nisso ele coincide com Lula, que também xinga a Rede Globo. Mas Lula irrigava a Rede Globo de outras formas. Essa divergência era muito mais de vez em quando do que natural. É só olhar o balanço da empresa e ver no balanço da empresa, Ricardo, a participação do financiamento do setor público numa empresa privada. Aí você vai descobrir a razão de uma certa antipatia generalizada em relação a algumas práticas. Você corta no cofre e é evidentemente que reclamam, e aí reclamam todas. O velho Assis Chateaubriand, quando era o Roberto Marinho de outras décadas, disse ao Davi Nasser, que era o seu melhor repórter, que disse, ele disse, aqui você não acha nada. Aqui você não acha nada. Quem acha sou eu, você escreve. E um grande inventor de matérias. Veja bem, o joguinho é esse, é que as pessoas... O Bolsonaro diz claramente o que pensa. A grande maioria da classe política não diz o que pensa. E esse é outro problema. Pensa no que vai dizer, o que é muito diferente. Mas vamos voltar ao Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro está no processo de aprendizado de ser presidente. Veja que nos últimos dias, se nós formos medir pelos últimos dias, essas tensões entre Bolsonaro e o governo e parlamento, elas começam a dar sinais de convivência. Isso não é mais mérito de alguns ministros, como por exemplo Paulo Guedes, e também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Claro, é para isso que o DEM ocupa a presidência da Câmara e a presidência do Senado, porque não é um partido subserviente, tem excelentes quadros, nas horas vagas também tem o ministro da Agricultura, a ministra da Agricultura, o ministro da Casa Civil, o ministro da Saúde, é porque é um partido bom. Por isso, tendo apenas 28 deputados, a bancada, por exemplo, igual hoje, ou praticamente igual a do PSDB, tem 3 ministros e os outros têm só uma ligeira dor de cotovelo. É assim que funciona o jogo político. O Rodrigo é um deputado experiente. Quando eu fui candidato a presidente da Câmara, ele foi o meu principal cabo eleitoral. Só que ele foi bem mais sucedido na campanha dele do que na minha. Porque na minha tinha Lula, que gastou num dia 800 milhões de reais para frustrar o resultado de uma campanha. Você não tem ideia do que é a bandalheira desse governo, que se o Bolsonaro não fizer mais nada, estou dizendo formalmente, ter extirpado estas pessoas que hoje decidem sobre o país, alguns astais da grade, Lula, Zé Disseu, esses sábios todos que dirigiam a vertente socialista do partido. O que é que faz o Bolsonaro? Estou dizendo que ele está aprendendo. Primeiro porque ele tem uma virtude que os outros não têm. Humildade. Ele é arrogante naquela postulação, mas para dizer que, como é que ele disse, dei uma canelada, estou errado. É como que vai aligerar. Agora, como discurso... O presidente da República, você me permite, que no sábado, por exemplo, diz uma coisa, olha, eu não assinei, eu vetei tal projeto, e na segunda-feira aparece o projeto sancionado por ele. Isso não provoca uma perplexidade? Produz, não tenha dúvida. Você acha normal isso? Veja bem, não é normal. É o presidente da República num país como o Brasil? Veja bem, eu sou da política de resultado. Eu acho que mais importante do que isso, o Bolsonaro não precisa nem de oposição, porque ele tem 3 filhos. Os 3 filhos dele são a verdadeira oposição.
Esses criam mais problema para ele do que todo o PT junto, toda a imprensa junta, toda a mídia junta, toda a Rede Globo junta e tudo mais o que aparecer. Basta aquelas 3 crianças, que eu não conheço, mas pelo amor de Deus, com a religionária daquele eu preferia não ter. Mas vamos conversar sério. Veja, Fernando Henrique Cardoso, no auge da sua popularidade, tentou fazer a reforma da Previdência e perdeu por um voto. E o voto foi de um tucano, não era ilustre, não. Não. Um tucano ilustríssimo. Ilustríssimo. O tal Candir, o que lascou com a lei Candir o Nordeste. Um dos notáveis tucanos desse país, com o apoio de boa parte brilhante do Partido dos Trabalhadores naquela oportunidade em algumas coisas. O que é que acontece agora? Mandaram a mensagem, o discurso equivocado, tinha erro, tinha imperfeição, o presidente sinaliza um dia que é entusiasta, sinaliza no outro dia que não é, mas o fato é que andou depois daquele episódio selvagem. Eu fui presidente da CCJ, está lá um pato, aquilo não é um deputado, é um inocente, quem botou lá eu não sei, mas para permitir que uma sessão fosse do jeito que foi aquela, com o filho do Zé Dirceu, Paulo Guedes, uma conotação levemente assim estranha, eu achei aquele negócio de tchutchuca não pega bem, eu acho que isso tem uma vertente assim leve demais, e o ministro dizendo é a mãe não sei o que, pelo amor de Deus. Então veja, esse é o retrato do que está lá. Isso mas não avança, bem. Você me permite? Peraí, isso não avança porque Ricardo, de certa forma não permite, me desculpe que a gente conclua o raciocínio, deixa eu concluir, depois você me critica ou faz a consideração. O fato é que andou. Depois de toda essa confusão, o Rodrigo chamou para si, juntamente com o Davi Alocumbre, o papel verdadeiro do Congresso. É o Congresso que emenda, embora o termo midiático em voga era o protagonismo. Estão brigando pelo protagonismo. Quem é o protagonista? É o parlamento ou é o poder executivo? Eu, particularmente, como velho ex-parlamentar, acho isso de uma besteira sem tamanho. O protagonismo deve ser do país, isso sim. E o Rodrigo chamou para si, é o presidente da Câmara. Na Câmara tem um poder enorme, pode ser que fora da Câmara não tenha, mas lá dentro tem. Lá dentro tem mais do que o presidente. É natural, é o presidente da casa. Não é uma agora, espécie de semi-parlamentarismo que correndo por fora, e isso sim é muito significativo, não sei se você sabe, há uma falta de entendimento profunda entre o deputado Rodrigo Maia e o deputado Onyx Lorenzoni. Eu sei. Mas é briga feroz e de muitos e muitos anos. Na medida em que o deputado Onyx Lorenzoni tem problemas, se fortalece o poder do deputado Rodrigo Maia mais ainda. Na medida em que o Rodrigo Maia tem problemas, se fortalece o poder da Casa Civil. Ou seja, é uma briga interna do DEM? Não é uma briga interna do DEM, é uma briga de personalidades que uma está no poder executivo e apoiou o Bolsonaro desde nascença e o outro não. Mas nessa quebra de braço vai sendo superadas as contradições. A comissão está instalada, a comissão técnica vai discutir, tem prazo para discutir, e está conseguindo fazer avançar a reforma. Se ela vai ficar pronta em junho, em julho, em agosto, para mim é absolutamente irrelevante. Eu vi um presidente cheio de poder, com 80% de aprovação e não conseguiu fazer. Quando morreu o Ricardo Boechat, e assumiu o comando das entrevistas da Band e o Oineg, da rádio, eu ouvi uma entrevista linda, belíssima, ele estreando no programa e seus convidados, Fernando Henrique e Michel Temer, que ainda não estava preso, logo em seguida foi, não sei se por causa da entrevista, mas com certeza saiu de lá para a cadeia, e eles mostraram a expressão do Fernando Henrique, foi pedreira, a pedreira que é fazer essa coisa. Eu acho que o Bolsonaro, em poucos meses, com todos esses percalços, conseguiu um avanço que outros presidentes, tipo Luiz Inácio, a nossa mais sábia de todas, Dilma, aquela mulher sensata, equilibrada, serena, estadista,
Não conseguiu. Então, veja. Eu vou precisar fazer um intervalo. Eu vou precisar fazer um intervalo. Eu discordo, deputado. Eu acho que avançou mais por conta, principalmente, do presidente da Câmara Federal. Concordo, mas nisso nós não estamos discordando, não. Agora, eu quero saber o seguinte: é a panaceia que se apresenta para resolver os males do país, a reforma da Previdência? Até já.